Eu quero, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer um pequeno estudo da Palavra de Deus para a nossa meditação, aonde nós nos encontramos para estudar a Palavra de Deus. Mateus capítulo 24 traz um relato a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mas eu quero falar dos últimos acontecimentos que têm acontecido e para a nossa meditação. Os apóstolos, os 12 estavam ali com Jesus dentro do templo e quando eles iam saindo, eles chegaram para Jesus e perguntaram, diz aqui o 24 primeiro, quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são só os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-á uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo a testemunhas a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação em que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Nós vamos ficar por aqui com a palavra. E eu quero hoje trazer um pequeno comentário dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 16, para a nossa meditação, que abrange essas coisas aqui. Principalmente, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-á uns aos outros e odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diz o versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, o que nós estamos ouvindo por aí, e acontecendo as guerras. Hoje parece que existe crime para tudo, Vamos colocar aqui, a gente vê lá o Putin matando pessoas, dando ordem e destruindo cidades, e estão condenando ele por algumas mortes, por crimes de guerra. Será que destruir uma cidade não é uma guerra? Quando era guerra contra os israelitas, a gente vê as nações levantavam contra Israel, eles iam e destruíam, ainda levavam o povo preso, isso era guerra.
Agora eu quero, Apocalipse 16, eu quero falar sobre um assunto, né, no versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a face da terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque era muito grande. Eu quero voltar no versículo 16, ou no versículo 17, e o sétimo anjo derramou sua taça no ar. Tem algumas traduções que diz que foi derramado sobre o ar. Né? Eu até trouxe aqui uma taça para a nossa meditação, né, que diz aqui a palavra do Senhor: e o sétimo anjo derramou a sua taça. O que é uma taça? Para que servem as taças? As taças, nós entendemos que é quando tem uma reunião, se usa a taça para tomar o seu vinho. E isso é usado dentro dos lugares mais sofisticados, né? Vamos colocar aqui taça, né? Os reis serviam taça. O livro de Apocalipse vai trazer um relato, né, que a prostituta estava com uma taça na sua mão, Apocalipse 17, versículo 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro e pedra preciosa, e pérola, e tinha na sua mão um cálice. Esse aqui é um cálice. Mas o que Deus fez aqui foi derramar uma taça. Existe algumas traduções que diz que veio sobre o ar. Tem algumas traduções que diz e foi derramado sobre o ar. Isso quer dizer, quando dá a entender, né, que foi derramado, né, como diz aqui, o versículo 17, e o sétimo anjo derramou a sua taça, dá uma impressão que ele pegou a taça e despejou no ar, e foi contaminado todas as nações. E quando fala que foi derramado sobre o ar, quer dizer que o ar levou aquela a ira de Deus, porque aqui está falando da ira de Deus. E o sétimo anjo derramou a sua taça, né? Quando fala nessas taças aqui, né, vai falar da ira de Deus, né? A gente pode ver isso aqui no capítulo, no versículo 1, diz assim: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia ao sétimo anjo: ide e derramai as 7 taças, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então isso aqui está falando da ira de Deus, quer dizer que a taça está cheia da ira de Deus e chegou e derramou sobre o ar. E tem umas que diz que foi sobre, né, derramou sobre o ar. Como diz o versículo 17, derramou sobre o ar uma dessas taças. Eu quero falar aqui sobre o coronavírus. Como que essa taça, né, diz aqui o versículo de número 17, e o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar, e saiu grandes vozes do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Eu quero traçar aqui, falar sobre isto, por quê? Porque se o sétimo anjo derramou essa taça, né, que taça é essa? Que ira é essa? A Bíblia está dizendo que é a 7ª taça e é a taça da ira. Ela está cheia da ira de Deus.
Isso quer dizer que veio uma contaminação terrível. Quero falar sobre o coronavírus. A taça, quando se ajunta os reis para as suas festas, eles servem o vinho ou servem as suas bebidas nas taças, como essa aqui. Enche a taça de vinho e vai bebendo até ficar bêbados. Só porque agora eu quero traçar um comentário com você, para você ver a respeito, né? Vamos supor que essa taça aqui é uma taça que foi feita lá na China, na cidade onde foi gerado o coronavírus. Essa taça agora, ela está cheia do vírus. Uma pessoa chega e toca nessa taça pela boca, e essa pessoa é contaminada com o vírus da Covid-19. E essa pessoa agora, ela está totalmente contaminada, ela vai contaminar outras pessoas e de repente, essa pessoa que já é um líquido, vamos supor que esse líquido agora já passa por outra taça. Agora a taça já é um Boeing. Essa taça agora já está num campo de avião, no aeroporto, e chega essa pessoa e entra dentro do avião. Ela está totalmente contaminada com o vírus da Covid-19, o coronavírus. Ela entra pelas portas desse avião e agora o que vai acontecer? O avião vai decolar e vai sair de nação em nação, despejando na França, despejando na Itália, despejando no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Contaminou todas as nações pelo ar. Que taça é essa? Um avião. A taça é um avião. Quem é o líquido aqui? É o ser humano, dentro deste avião. Aí despeja, as pessoas desceu em todas as partes do mundo e contaminou o mundo todo. Não ficou sequer uma nação sem ser contaminada. China, Japão, Israel, né? Todos os países do mundo foi contaminado. Aí o que houve depois disto? O que houve? Houve relâmpagos. Eu quero falar que esses relâmpagos aqui, né, o versículo 17 diz assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do templo. Que templo é este? Será impossível que não está falando do templo do Espírito Santo? O povo começou a orar. A igreja ficou temerosa e começou a orar e se fechou. Saiu grandes vozes do templo, do céu, Deus manifestando o seu poder. Do trono, que trono? Do coração aonde o Espírito de Deus mora, dizendo estar feito. E a Bíblia diz no versículo 18, e houve vozes, novamente, que vozes? Vozes de dentro do templo. Oração, jejum, o povo voltando para Deus, clamando misericórdia, e houve nesse momento que o povo clamou por misericórdia, o que houve? Manifestação de Deus, relâmpagos. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 18, Apocalipse capítulo 8, relâmpagos como o poder de Deus. Houve grande terremoto, trovões, como o poder de Deus, né? Quando Deus falou ali, quando Jesus foi batizado, houve um trovão ali e o povo falou, Deus falou com ele. E uma pessoa levantou de lá, isso não é nada mais senão
né? E Jesus até repreendeu, nem me lembro como que é que ela falou. Eu só sei que Jesus repreendeu, que essa voz veio simplesmente para que eles creiam que ele é o Filho de Deus. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto. Terremoto também nós encontramos isto quando apóstolo Paulo e Bernabé estava joelhado orando porque tinha sido preso. Houve um terremoto ali. Existe terremoto, poder de Deus, e terremoto que é uma manifestação da natureza que Deus permitiu. E eu quero falar desse terremoto aqui também dentro da visão que vai acontecer nesta cidade que está escrito no Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Mas esse terremoto aqui também é terremoto, o poder de Deus, o povo orando e Deus operando, curando, salvando pessoas das enfermidades. Né? Por incrível que pareça, durante o tempo que o povo começou a usar a máscara, acabou com o H1N1, né? Então houve curas, manifestações do poder de Deus, mas existe esse grande terremoto aqui, que vai acontecer nesses dias, eu acredito que seja, porque, né, na grande cidade, a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o caso do vinho da indignação da sua ira. Deus faz com que essa cidade, que cidade que é? Qual que é essa grande cidade? A cidade das nações, que não é a ONU, que é a grande Babilônia, que é a mãe das prostituições da terra. Apocalipse 17, né, nós vamos encontrar esta grande cidade como a grande prostituta. Né, no capítulo 11, no versículo de número 8, nós vamos encontrar esta cidade. Vamos lá, no versículo 8 diz assim. Mas primeiro, né, vamos para o versículo 8, que diz assim: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, dessa grande cidade que vai haver um grande terremoto. E essa grande cidade aqui, né, o que vai acontecer com ela? Vai haver esse terremoto. Essa cidade se chama, espiritualmente, ela se chama Sodoma e Egito. Então tem muitos pregadores falando aí que vai romper a cidade de Jerusalém e vai abrir uma grande cratera, e vai ter lá em Jerusalém a divisão de 2 terras, que eu nem me lembro qual é. Eu vi um pregador falando sobre isso, um tal de Edinaldo. Ele fala sobre isso. Então, a cidade aqui é a cidade das nações, a grande Babilônia, né, que diz aqui, da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Se ela é espiritualmente, isso quer dizer que ela é uma cidade humana, mas também é uma cidade de construção, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Aonde o seu Senhor não está falando do meu Senhor, está falando do Senhor deles. Desde quando colocaram Pedro como o Papa, o primeiro Papa do Estado do Vaticano ou de Roma, o que acontece? Esse versículo vem se cumprir no Apocalipse, colocando Pedro como o primeiro Papa. Veja que este aqui mostra, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Pedro foi crucificado onde? Na praça da grande cidade, que é a Praça de São Pedro. E essa cidade, ela é tanto espiritual como também material. Né? Ela é
a cidade das nações, ela é a grande Babilônia, ela é a grande prostituta, ela é também a cidade espiritual, que se chama Sodoma e Egito. Sodoma e Egito por quê? Porque concorda com tudo que acontece em Sodoma e pratica. Né? Eu vejo aí que o Papa Francisco já concorda com o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Concordar e praticar é uma coisa, é diferente, né? E Egito, onde toda a idolatria do Egito, né, todos os deuses, está em primeiro lugar. Então fica para a nossa meditação essa palavra, né, onde o seu Senhor também foi crucificado. Se é o Senhor deles, não é o meu foi crucificado em Jerusalém. O meu Senhor foi crucificado em Jerusalém para perdão dos meus pecados, para remissão, né, das minhas culpas. E hoje, né, eu posso ser livre pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E eles podem ser livres pela crucificação de Pedro ali? De espécie alguma. Né? E que dia que vai acontecer isso? O versículo de número 7 do capítulo 11 vai dizer: e quando acabar o seu testemunho, que testemunho? A besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Que besta é essa? É a besta de 7 cabeças. Né? Que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Ela sobe do mar. E nós temos aqui a besta que sobe do abismo. A besta que sobe do abismo, isso nós podemos colocar o grande oceano Atlântico. Né? A 7ª besta, ela sobe do abismo. Está escrito o versículo de número 7, 11, 7, né? Diz assim: e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Isso é, quando acabar o seu testemunho. Qual que é o seu testemunho? De 7 cabeças. Né? Primeiro foi, né, o Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o 8º, que é o Papa Francisco. Mas como João Paulo I não teve tempo para governar, então ele só deu lugar para João Paulo II. Ele não foi cabeça. Ele foi só um papa. Ele não foi cabeça porque não teve tempo. Ele ficou 33 dias no poder. E existe a lei da conspiração que levantaram contra ele, falando que João Paulo I foi assassinado. Se foi assassinado ou não, Deus permitiu para que isso viesse a se cumprir. Né? Porque se você pegar Apocalipse capítulo 3, versículo 18, vai dizer que o número da besta é o número de um homem. Está escrito lá o versículo 18. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E por incrível que pareça, o único homem que dá 666 é João Paulo II, escrito em Romanos. Tem muita gente falando por aí que o Macron é o anticristo. Tem muita gente falando que o Ellen White é o anticristo. Tem muita gente falando que a Síria é, né, os 5 reis que caíram. Mas os 5 reis que caíram, se você prestar bem atenção, ele está aqui. Do primeiro até o 5º, né, Papa Bento é do que eu falei, que é desde o primeiro Papa do Estado do Vaticano, deixa eu me lembrar aqui, é o Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, o João Paulo I, que é o 5º, João Paulo II, que é o 6º, mas como João Paulo I não foi cabeça, então ele é o 5º, João Paulo II é o 5º. Porque o João Paulo I não foi cabeça. Aí vem o Bento XVI,
que renunciou, e isso é bíblico, está escrito aqui em Apocalipse 16, 17, versículo de número 11, diz assim, veja o que diz, e a besta que era e não é o Bento 16. É ela também o oitavo, porque ele era o sexto. Se entrou o sétimo, então ele passou a ser o oitavo. E é do sete, diz o versículo. E vai à perdição. Ir à perdição é esse grande terremoto que está escrito em Apocalipse 16. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, para que Deus possa nos abençoar e nos dar uma visão melhor e eu quero, falar sobre este grande terremoto com mais clareza, em nome de Jesus Cristo. Eu entrei aqui hoje para falar sobre o Apocalipse 16, versículo 17, que é falar sobre a contaminação do coronavírus por intermédio da taça que foi derramada sobre o ar, e a gente vê essa taça derramando, agora a gente vê essa taça entrando dentro do avião que foi contaminada por um ser humano e saiu, contaminando as nações uma por uma, até que o coronavírus, até que o Covid-19 fosse abrangido no mundo inteiro. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus e nos revelar o Espírito Santo. Eu quero falar sobre essas duas bestas que era e não é, que já deixei uma pista, e que Deus possa nos abençoar para a glória e honra do nome do Senhor. Deus abençoe.